Olá, eu me chamo Annabelle. Não sou tão linda igual a boneca do filme e nem tenho poderes paranormais. Tenho 28 anos e moro em Ilha Grande, no Piauí. E aqui, apesar do calor, a seca não nos atinge, pois temos rios por toda a parte da cidade e uma vasta vegetação e pequenos lagos formados na areia, parecidos com as dunas maranhenses. Aqui na cidade, sempre que eu ouço falar em fenômenos sobrenaturais, é inevitável não acreditar, pois eu sou a prova viva de várias coisas que aconteceram comigo, como no dia que eu fui visitar o meu falecido avô no cemitério e comecei a ouvir uns gemidos vindo de uma outra sepultura. O cemitério estava vazio, então a voz era de um garoto e ele gritava para que eu o tirasse de lá. Ele dizia que não queria morrer e obviamente eu achei que realmente fosse um menino que se escondeu lá e ficou preso, ou até mesmo foi enterrado vivo. Então eu corri e fui chamar o coveiro e quando voltamos à sepultura, eu vi a foto do menino de 12 anos que faleceu em 1965. E o coveiro disse que é normal as pessoas ouvirem os seus gritos pedindo por ajuda, pois há quem diz que na época o garoto era filho de uma família nobre. Ele teve uma catalepsia e todos acharam que ele morreu dormindo, mas depois de ser enterrado ele acordou. E as pessoas da época ouviram os seus gritos da sepultura e foi feita uma exumação, mas constataram que ele estava morto há 3 dias. Porém, marcas de unhas na tampa do caixão confirmaram que ele foi enterrado vivo. Vovó, que se chamava Zuleika, ela também já passou por muitas coisas e sempre relatavam para nós. Uma vez, eu fui visitá-la em sua casa, isso por volta dos anos 2005. Ela morava sozinha, estava sempre brava, e eu perguntava o porquê, e ela dizia que a mulher de cabelos pretos não deixava ela dormir. Como assim, vovó? Ela dizia que essa mulher aparecia toda noite para ela, e ficava dizendo onde o ouro estava enterrado. Então a minha avó xingava a mulher, e as duas ficavam discutindo a noite toda. E como a minha avó morava sozinha, eu sempre ia com as minhas amigas fazer compras para ela e escutar os seus causos no final da tarde. A minha avó mantinha as tradições de não comer carne em épocas de quaresma, e eu sempre achei isso bobagem, até porque eu sou evangélica. Mas certa tarde, enquanto chegávamos com a cesta de compras, a minha amiga Samantha, a Ruth e eu chegávamos em nossas bicicletas rosas que usávamos para ir à escola e dar um grau. E para quem não sabe, dar um grau é andar sobre a roda traseira e fazíamos isso melhor que os garotos da rua. E todos ficavam com inveja de nós. E quando chegamos com as compras da vovó, eu pedi que ela contasse o caos mais assustador da sua vida. E então, enquanto ela preparava o almoço, ela disse: eu lembro-me do dia que eu me deparei com uma lenda aqui na cidade onde eu moro. A sua mãe, na época, ainda nem era nascida. Talvez eu até possa considerar isso como um privilégio, mas confesso
que me deparei com um lobisomem e não foi muito agradável. Na época, eu era a filha mais velha, eu tinha 15 anos e cuidava dos meus irmãos mais novos e sempre ia pescar com meu pai e um amigo dele. Foi num sábado, na verdade, o primeiro sábado da quaresma. Aqui, em Ilha Grande, existe uma mata chamada Delta do Parnaíba. Um excelente lugar para fazer trilhas a pé, explorar a natureza. Ainda que hoje em dia esse lugar tenha aparentemente se tornado uma área de proteção ambiental pelas autoridades locais. Bem, mas nesse sábado fomos em 3 pessoas: um amigo, o meu pai e eu. Estávamos pescando em um local isolado da mata, onde ninguém mais ia, pois as pessoas acreditavam que no entardecer aparecia uma pinguari das matas, um bicho agressivo que tacava pedras nos pescadores locais e até mesmo tronco de árvores. Eram quase 14 horas. O sol estava forte, mas dentro da mata, a impressão era que eram umas 18 horas. A névoa que se abrigava nos lugares mais remotos era tão densa que a visibilidade era quase zero. E por isso, resolvemos não sair da trilha. Havíamos caminhado já por meia hora e nada de achar a tal lagoa. Então, decidimos ir embora. Mas antes, fomos tomar um banho na cachoeira, pois o calor era muito intenso. Porém, totalmente contraditório com o calor que fazia, era a neblina que se tornava cada vez mais intensa. E quando percebi, eu não tinha mais a visão do meu pai e nem do seu amigo à minha frente. Chamei por eles, mas não me responderam. Achei que estavam de brincadeira e continuei caminhando. Comecei a sentir um cheiro muito forte de carniça e parecia que tinha um boi morto bem na minha frente e chegava a ser insuportável. E de repente, um barulho sobre as árvores me fez perceber que havia algo a mais naquele lugar. Parecia haver alguma criatura se escondendo atrás das árvores, e eu somente conseguia ver o vulto. E quando eu olhava, tudo parava. Mas quando eu caminhava, aquilo continuava de um lado para o outro. Eu decidi apertar o passo, e nem sinal do meu pai e do seu amigo. Aquele cheiro de carne podre já estava me dando enjoo, e foi quando eu ouvi como se alguém pulasse sobre as folhas secas no chão atrás de mim. Eu senti um arrepio agudo subir pela minha espinha até atrás dos meus ouvidos. E num súbito momento de coragem, eu me virei para trás e pude ver a uns 5 metros de mim uma figura humanoide com mais ou menos 2 metros de altura. Aquilo andava meio curvado em minha direção a passos lentos. A sua face era canina e o seu corpo era animalesco com traços humanos, e uma longa pelagem marrom cobria todo o seu corpo. O odor insuportável era ele quem exalava. Os seus olhos, apesar de serem azuis, ele continha uma maldade assustadora. Eu fiquei meio que paralisada por uns 5 segundos, que mais pareceram 5 horas. E foi quando meu pai me chamou bem atrás de mim. Eu olhei para trás e pude ver o meu pai e o seu amigo correndo em minha direção. E quando me voltei para o outro lado, a criatura lentamente estava desaparecendo em meio à densa neblina, caminhando lentamente.
E quando meu pai chegou até mim, ele ainda pôde perceber também aquele cheiro horrível que eu senti, comprovando a mim mesma que não se tratava de uma alucinação. Eu contei a ele e decidimos ir embora na mesma hora. Aparições do lobisomem e do Mapinguari sempre correu de boca a boca nesta cidade, mas poucos realmente puderam presenciar a sua aparição. Acredito que era o lobisomem, pois muitos aqui da cidade contavam sobre o Mapinguari, e há quem diga que o Mapinguari só anda pelas florestas de dia, guardando a noite para dormir. E quando anda pela mata, ele vai gritando e quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. E outros contam que ele só aparece nos dias santos ou em feriados. Dizem que ele só foge quando vê um bicho preguiça. Bem, vovó ainda contou outra história sobre outro dia que ela também viu o lobisomem. E eu contarei aqui com as suas palavras. Nas férias de verão, eu e minhas amigas fomos passar um tempo no engenho que o meu pai tinha acabado de comprar no interior. E foi lá que tudo aconteceu. A propriedade era perfeita, com uma bela casa de 5 quartos e um terraço enorme. Mas não havia eletricidade na região, e por isso usávamos velas à noite. E da janela do nosso quarto dava para ver os canaviais e as casas dos funcionários. Em uma dessas casas morava uma senhora de 72 anos, que nasceu naquele lugar, e nos contavam histórias realmente assustadoras sobre fatos acontecidos por lá. Nós achávamos que a velha estava caduca e não acreditávamos em suas histórias. Porém, resolvemos tirar a prova. Ficamos uma noite acordadas, esperando algo estranho acontecer. E passou-se muito tempo e nada ocorreu. Então, decidimos ir para a cama. E quando chegamos ao nosso quarto, um vento muito frio abriu a janela e invadiu o ambiente, apagando todas as velas. No escuro, olhando pela janela, escutamos um forte uivo e não sabíamos se era algum animal ou o vento que uivava. E quando da janela olhávamos para o canavial, logo vimos que uma criatura semelhante a um cão, porém muito grande, andava como uma pessoa. E quando aquilo nos viu, ele veio correndo do canavial em direção à nossa casa. Imediatamente fechamos a janela de madeira com a tranca. E assim que a fechamos, escutamos como se algo muito pesado tivesse se chocado contra a janela, fazendo toda a casa tremer. E com um susto, nós caímos para trás. Vendo aquilo, voltamos aterrorizadas para a nossa cama e ficamos lá, sem conseguir dormir. A minha família acordou com o som da casa tremendo. O meu pai parecia saber o que aconteceu. Ele pegou a sua espingarda, deu alguns tiros em direção ao canavial e todo aquele barulho parou. Ninguém da casa tinha coragem de comentar o fato. Vovó também contou que recentemente o lobisomem havia voltado, e isso decorreu na última quaresma. Bem, ela percebeu que a rua estava vazia e não eram nem 7 horas da noite. Um vento frio da lua cheia fazia um uivo assustador. Ela entrou e se trancou em casa. Foi assistir a sua novela no SBT. Sim, vovó era fã de Rebelde e gostava muito das músicas,
que eu até tinha dado um CD do RBD de presente para ela. E ela ouvia todos os dias. Então, enquanto via a novela, ela escutou os seus 2 cães se atracando com algo no quintal. Ela então pegou a sua espingarda e foi ver o que era. Era o que vovó suspeitava. O maldito lobisomem havia voltado e estava atacando seus 2 cães. E só mais um pouco, e o bicho matava os cães. Mas vovó, ela deu um tiro certeiro em suas costas e a fera soltou um urro. Aquilo olhou para a vovó com uma expressão de ódio e os seus olhos, antes azuis, eles foram se tornando vermelhos. Vovó ficou paralisada de medo, mas foi caminhando em passos lentos em direção da fera e mandou outro tiro certeiro no meio do peito da criatura, fazendo a mesma capotar para trás. Ela foi fazendo as suas orações e atirando na coisa até descarregar a sua espingarda. Por fim, ela tinha certeza que o bicho estava morto e voltou com os cães para dentro de casa. Mas assim que ela chegou na porta dos fundos, ela escutou um rosnado. A criatura se levantou como se nada tivesse acontecido. O fundo da casa de vovó dava para um matagal. A coisa correu para esse matagal e desapareceu. Os vizinhos se faziam de bobos. Eles disseram não terem escutado nada aquela noite e nem mesmo os tiros. Na verdade, é que eles sabiam da existência do lobisomem, mas ninguém queria comentar. Vovó faleceu em 2015 e foi um dia muito triste para mim. E me deu muita saudade quando eu encontrei o CD do RBD que eu havia dado para ela de presente. Na sua lápide, eu pedi que deixassem o seguinte texto bíblico, onde em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. A minha querida avó voltará a viver novamente no mundo de paz e harmonia, onde não haverá mais morte e nem dor. Boa noite. Boa noite. Este relato aconteceu na década de 70, lá no norte do Mato Grosso, em uma região que hoje é conhecida como Juara, mas na época, essa cidade ainda não existia e era apenas um povoado. Cidade essa que fica mais ou menos perto do Pantanal, na época em que esses fatos ocorreram. O meu avô Tininho, ele saía de barco do Pantanal, no Mato Grosso, e ia trabalhar em um garimpo no meio da selva. Ele dizia que encontraria a felicidade por lá, mas o que ele acabou encontrando foi o inferno na terra. O meu avô conta que o garimpo que ele trabalhava era muito grande e tinha gente de todo lugar com tantos barracos que pareciam uma vila ou povoado. Tinha uma bodega e até um cabaré nesse ambiente que ele vivia.
e ninguém confiava em ninguém. Ele tinha 2 ou 3 amigos no máximo. E quando achavam alguma pedra preciosa, precisavam esconder uns dos outros, pois muitos que davam com a língua nos dentes desapareciam repentinamente. Outra coisa que também dava morte era briga por mulheres, e segundo ele, em uma noite, eles estavam reunidos com algumas mulheres e já tinham bebido demais. E foi então que começou uma confusão que terminou em pancadaria. O problema era que o homem que brigou com meu avô e os seus amigos era conhecido como Pedrinho, e ele tinha fama de ser matador, e todo dia ele mandava recados ameaçando o meu avô. Ele precisava sair daquele lugar. E depois de algum tempo, o meu avô Tininho e os 2 amigos chamados Benga e Taturana, eles decidiram sair do local que estava ficando e tentar a sorte em outro lugar. O lugar que eles garimpariam era mais para dentro da mata, e lá eles ficariam mais seguros dos vivos. Porém, então eles avisaram o chefe do garimpo. O seu apelido era Lampião, e apesar de ser gente ruim e só andar acompanhado de capangas, Lampião considerava muito meu avô. Ele deixou que os 3 fossem garimpar em outro local, mas foi logo avisando para eles não fazerem molecagem, pois ele queria receber a porcentagem do que eles conseguissem garimpar. O novo local que eles ficariam era quase um dia inteiro de caminhada, e para não deixarem pistas, eles saíram ainda no escuro da noite, e quando finalmente chegaram, já era mais de meio-dia. E após limparem o local onde ficariam, eles foram montar um barraco, e depois acenderam o fogo, e foram preparar alguma coisa para eles comerem. Taturana foi com meu avô pegar água no igarapé, que ficava a alguns metros do local onde fizeram o barraco. E quando estavam voltando, eles deram de frente com um Benga, que estava assombrado com o coração saindo pela boca, e foi logo dizendo que um bicho grande havia passado por trás do barraco. Taturana, que era o mais velho do grupo, ele tentou acalmá-lo e pediu que ele contasse exatamente o que aconteceu. Então Benga falou que estava cortando um pedaço de carne para assar e ouviu um barulho, e quando olhou para trás, havia uma criatura peluda observando ele. A coisa estava se escondendo entre as árvores. Ele se levantou, pegou a sua arma, mas não conseguiu mais ver aquilo. Só que achou melhor sair correndo em vez de ir atrás da coisa. Então, os 3 voltaram correndo para o barraco, só que a coisa já tinha ido embora. Porém, por precaução, eles fizeram algumas fogueiras em volta para iluminar durante a noite e também para espantar os animais. E além disso, Taturana sugeriu que revezassem durante a noite. 2 dormiam e um permanecia acordado para ter sempre alguém na vigília. Mas devido ao cansaço daquele dia, todos acabaram caindo no sono. Nenhum conseguiu permanecer acordado, porém, graças a Deus a coisa não apareceu. E no outro dia cedo, depois de tomar um café, eles pegaram as suas ferramentas e foram garimpar. Meio-dia, eles pararam para comer e depois do almoço resolveram tirar um breve cochilo. Então meu avô, que estava encostado em um tronco de árvore, ele acordou ouvindo passos perto de onde eles estavam. E na hora que abriu o olho, ele pegou a arma, mas fingiu dormir, pois pensava que era algum dos garimpeiros que eles tinham brigado, e eles tinham vindo atrás deles para dar cabo de suas vidas. O meu avô levantou, então conseguiu ver que não era nenhuma pessoa, mas sim uma criatura bem grande. Ele permaneceu em silêncio e percebeu que, na verdade, aquilo estava se afastando. E após alguns segundos, aconteceu um barulho bem alto, como se fosse um berro de algum animal. E logo em seguida, batidas nas árvores, como se fosse algo grande e pesado sendo jogado contra elas. Nessa hora,
Os outros dois que estavam dormindo acordaram assustados com aquela barulheira toda, e o meu avô falou o que viu. Então todos pegaram as suas armas, mas não viram mais a criatura. Porém, sabiam que se ficassem ali naquele lugar, correriam risco de vida. Eles decidiram sair dali, mas de repente, quando estavam arrumando as coisas para irem embora, eles ouviram como se fosse um grito dado, mas para dentro da mata. E na hora bateu a dúvida se deviam ou não ir na direção dos gritos. Mas em todo caso, eles foram tentar ajudar e caminharam na direção dos gritos, que aconteciam em intervalos consecutivos. E depois de andarem por quase 1 hora, eles resolveram voltar. E nessa hora, se ouviu um berro que fez com que ele e os outros tremessem as pernas naquela hora, e todos correram para dentro da mata. Só que, para o desespero dos três, eles começaram a ouvir barulho de algo grande pela mata. Aquilo estava vindo atrás, e o barulho foi ficando cada vez mais perto. E para salvarem as suas vidas, eles correram de volta para o local do acampamento, pegaram as suas armas e tentaram se esconder dentro do rio. E foi então que viram a criatura se aproximar. Era uma criatura horrível, enorme e peluda, e parecia ter uma enorme boca na barriga e apenas um olho no meio da cabeça. Ele era muito grande e forte, e em questão de segundos ele destruiu todo o acampamento. O meu avô conta que nessa hora ele apenas rezava e os três ficaram dentro da água escondidos, esperando que o demônio fosse embora. Mas a criatura arrancava árvores e atirava na direção deles. Por sorte, eles estavam bem no meio do rio e as árvores não chegavam até lá. Os três tremiam muito, pois a água estava cada vez mais fria. E já perto das 5 da tarde, a coisa pegou um pedaço de madeira e começou a bater em várias árvores que via pela frente. A criatura parecia estar irritada, pois dava urros e gritos que se misturavam ao som dos animais. Mas depois disso, aquilo saiu correndo, derrubando tudo pela frente. E minutos depois, o meu avô escutou os gritos bem distantes do local que eles estavam. Então os três saíram da água. Decidiram então fazer uma fogueira para poder se aquecerem. E depois pegaram alguns objetos que ainda poderiam ser aproveitados e começaram a caminhar de volta para o garimpo. E devido à escuridão da noite, eles perderam a direção e, em vez de chegarem no acampamento, chegaram próximo a uma gruta. Sentiram que estavam perdidos e precisavam esperar o dia amanhecer para retornar. E por sorte, aquela noite passou rápido e eles conseguiram encontrar a trilha novamente. E quando o dia já estava amanhecendo, eles chegaram no acampamento do garimpo, foram direto falar com o chefe e, após relatarem o que aconteceu, o Lampião disse que acreditava, pois o seu avô, que era índio, chamava essa criatura de Mapinguari. Lampião disse que era mais seguro eles trabalharem ali no povoado, mas o meu avô achou melhor ir embora e abandonar aquela vida. Nenhum dos três souberam dizer o que era, mas com certeza, se eles passassem mais uma noite no acampamento, eu não estaria aqui contando essa história do meu avô Tininho. Boa noite. Olá, o meu nome é Leonardo, tenho 18 anos e prefiro não mencionar o nome da cidade onde moro. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 13 anos. Estava eu e mais 4 amigos, sendo que 2 deles me pediram para não mencionar os seus nomes. E nesse dia, estávamos reunidos na casa de um dos meus amigos, o qual prefiro chamar de Gary.
Estávamos passando o final de semana jogando videogames, conversando sobre várias coisas e aproveitando o tempo juntos. E era por volta de 8 horas da noite quando decidimos jogar bola. Estávamos nos divertindo até o momento que uma amiga nossa, que também prefiro não mencionar o nome, ela chutou a bola e a mesma acabou caindo em uma casa que estava vazia desde 2014. Bem, isso foi de acordo com o que o Gary nos disse. E nesse momento, um outro amigo nosso, que chamarei de Guido, ele disse: agora já era, galera, só amanhã. Eu fui e questionei: por que só amanhã? Olha, eu não vou entrar nessa casa toda escura, eu não sou maluco. Eu brinquei com ele, dizendo que eu não tinha medo. O Gary então me alertou: Léo, essa casa é toda estranha e vai por mim. Eu não queria entrar nela não. Curioso, eu perguntei o porquê da casa ser estranha. E o Gary me contou que os vizinhos escutavam coisas estranhas vindo daquela casa. E outros diziam que uma vez que entraram lá, eles viram uma mão solta andando pela casa, entre outras histórias. Eu brinquei com a cara do Gary, dizendo que ele estava com medo. Falei para eles pegarem o meu celular e eu iria lá dentro pegar a bola. E o Guildo falou: olha, você é maluco mesmo, mas vai lá, você que sabe. Eu pulei o buraco do ar-condicionado para entrar na casa abandonada, que não tinha moradores desde 2014. Eu subi no terraço da casa, peguei a bola e joguei para eles. O Gary, que estava me observando lá de cima, ele gritou: Léo, desce daí agora, rápido! Eu perguntei por que ele estava assustado, e ele respondeu: desce daí rápido! Eu pensei que fosse alguma pegadinha que ele estava fazendo comigo. No entanto, quando eu desci, eu não pude acreditar no que vi. Assim que cheguei perto de uma escada que dava para o primeiro andar da casa, eu vi um homem com cabeça de bode, encapuzado. Eu não conseguia acreditar no que os meus olhos viam. O meu corpo congelou e eu não consegui sair de lá. Eu fiquei paralisado sem conseguir pronunciar uma única palavra. Eu não sabia do que se tratava e o meu coração batia forte dentro do peito. Aquela coisa virou-se para mim e começou a me olhar diretamente nos olhos. Eu pensei que fosse desmaiar na hora de tanto medo que eu senti. Bem, eu não sei o que aconteceu, mas eu consegui criar coragem e sair correndo dali sem olhar para trás. Eu não pensei duas vezes e não queria saber de mais nada a não ser sair dali. Eu pulei o buraco do ar-condicionado e saí dali desesperado. A minha amiga me perguntou o que havia acontecido, já que eu estava tão assustado. E eu contei a ela o que vi, e logicamente todos acreditaram. E o Gary ainda me disse: eu te avisei, cara, mas você não quis me escutar. Saímos dali desesperados e entramos em casa. E até hoje não sabemos do que se tratava aquilo, mas de uma coisa eu sei: eu nunca mais entro naquela casa. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Roberto. Hoje tenho 54 anos e moro em Sobral, município do Ceará.
Este fato se passou há mais de 40 anos. Na época, eu tinha 13 anos e morava na cidade de Ipaumirim, aqui mesmo no Ceará. A minha família e eu morávamos em uma casinha de taipa, muito comum na época. Na rua em que morávamos, haviam poucas casas. A rua era de terra e havia muito matagal por todos os lados. O meu pai era pedreiro e a minha mãe trabalhava preparando almoço para as pessoas que trabalhavam na obra. Todos os dias, no início da noite, a minha mãe, a minha irmã Lorena, que na época tinha 18 anos, e eu, ficávamos na porta de casa, conversando com a vizinha e com os filhos dela. A minha mãe e a vizinha, a dona Conceição, e nós, os filhos, ficávamos ali sentados à noite na frente de casa para fugir do calor. E a nossa fonte de luz era um lampião, pois não havia energia elétrica. Passávamos parte do tempo ouvindo causos assombrados contados pela minha mãe e a vizinha, e ficávamos morrendo de medo. Eu lembro que no período de quaresma não saíamos à noite, mas certa vez era noite de lua cheia e lá fora estava um vento tão gostoso que fomos nos reunir com a vizinha para contar os causos. Eu não sei dizer que horas eram, mas devia se aproximar das 8 da noite, quando ouvimos algo descer a rua bufando. Achamos que era um jumento ou um boi, e apesar da lua clara, não vimos direito o que era aquilo. Mas todos nós víamos a silhueta e escutávamos o trotar. E quando aquilo foi chegando mais perto, a coisa começou a relinchar, e os relinchos se transformou em uma risada, e aquilo se pôs de pé. Eu não preciso nem dizer que fiquei paralisado de medo, assim como a minha mãe e os demais presentes, que era a vizinha e os seus 2 filhos gêmeos que tinham a minha idade. A coisa passou bufando. A minha mãe sussurrou para ninguém olhar, então eu não pude ver direito. E quando aquilo passou por nós, a coisa disparou a correr como uma pessoa e se embrenhou nas matas. E depois disso, todos nós fomos para dentro de casa e trancamos tudo. A vizinha disse que era um lobisomem, e a minha mãe, muito cética, disse que nós estávamos imaginando coisas. E por volta das 22 horas, o meu pai chegou em casa. A vizinha e os seus 2 filhos estavam na nossa casa, pois o seu marido trabalhava viajando e ela não queria ficar sozinha. Contamos a história para o meu pai e demos os detalhes da coisa que vimos. E a minha mãe disse que provavelmente deveria ser algum animal que não conhecíamos, ou talvez até mesmo uma pessoa. Então meu pai, que se chamava José Arnaldo, hoje falecido, ele disse: "Eu não quero assustar ninguém, mas é um lobisomem, e dos perigoso. E vocês conhecem a pessoa que se transforma, mas não sabem quem é. Bem, daqui pra frente eu contarei a história com as palavras do meu pai. Há 7 anos, eu e a mãe de vocês fomos convidados para um arraial. Então deixamos vocês na casa dos seus avós e fomos. E nesse dia estava bastante frio e já havia escurecido e tinha um luar muito gostoso, meio amarelado lá fora. E o sítio dessa nossa comadre, onde era o local da festa, possuía uma porta nos fundos da cozinha que dava para uma varanda bem grande, e um imenso terreno com muitas árvores no fundo, e mato alto em alguns pontos.
pois o sítio estava bastante mal cuidado. Bem, ali do lado da casa havia uma fogueira onde todos se reuniam. Era de costume o meu tio Suede sempre aparecer no arraial, pois ele gostava muito de mambirita, capim-canela, quentão, caldo de mandioca com torresmo, baião de dois e muito churrasco. As horas foram passando e eu estranhei que o tio Suede não apareceu. Acontece que bebemos a noite toda em volta da fogueira. Eu e um amigo que se chamava Antônio saímos de perto da fogueira e fomos para a varanda para pitar. A varanda dava de vista para um imenso terreno. Estávamos lá fora na varanda conversando os dois, quando de repente vimos bem ao longe, no terreno iluminado pelo luar, um vulto escuro passar muito rápido de um lado para o outro, como se tivesse nos vigiando e se escondendo ao mesmo tempo. E quando a gente viu aquilo, um olhou para o outro e dissemos: é o Suede. E eu disse que ele queria pregar mais uma peça em todos nós e nos meter medo. O meu amigo disse: então vamos dar uma lição nele. E nós dois partimos em direção a ele, correndo e rindo. A gente ia dar uns bons cascudos nele, para ele deixar de ser besta. Estávamos correndo e rindo, e quando estávamos já distante um pouco da fogueira, onde estavam os demais, quando 4 de nossos amigos e sua mãe saíram de perto da fogueira e foram até a varanda. Pois como perto da fogueira é muito quente para as vistas, você não enxerga nada ao longe. Então a sua mãe gritou o que a gente estava fazendo. A gente rindo e correndo, viramos ao mesmo tempo para ela e gritamos que ela estragou a brincadeira, que estávamos indo pregar uma peça no Suede antes dele pregar a peça em nós. Então a mãe de vocês gritou de volta: sai daí, homem! Isso que tá aí não é gente não! É onça ou é boi brabo? Foi aí que quase imediatamente viramos para a frente. E aquela coisa saiu de trás da moita. E era grande, negro, e andava com a parte de trás levantada. Mas logo ficou de pé, e era muito maior que nós. Então aquilo abriu a boca e rosnou para nós. E é aí que o sangue gelou e o coração quase saiu pela boca. Ainda estávamos a uns 30 passos da coisa. Então olhamos para aquilo com mais atenção. E era horrendo. Corremos, feito 2 desesperados, em direção à casa do sítio. Porque para piorar, antes de sairmos em disparada, a coisa bufou que nem um cavalo, fazendo aquele barulho característico de cavalo quando bufa. O que aconteceu a seguir foi um desespero de quem chegava primeiro à casa do sítio, e um tropeçando em cima do outro no meio do caminho. Ao chegarmos na varanda em total desespero, quem estava lá disse que viu sim a coisa, e não era bicho desse mundo não. E depois, com mais calma, lá dentro, aquele alvoroço todo, um de nossos amigos que estava lá fora perto da fogueira disse que também viu aquilo e estava com um mau pressentimento sobre o nosso tio Suede. Então o Antônio e eu fomos até a casa do Suede, que ficava a cerca de meia hora do sítio. Fomos a pé, na escuridão, levávamos o facão e a lua clareava o caminho, mas a todo momento parecia que algo nos seguia. Então fomos atentos todo o caminho sem dar um pio. E quando chegamos na casa de Suede, 2 dos cães que ele tinha veio nos receber muito antes de chegarmos. E eles grunhiam, estavam com a língua para fora
e percebi que claramente estavam com sede. Entramos pelo cercado, puxei o balde do poço e coloquei água para os cães, que beberam feito dois desesperados. Chamei pelo tio Suede, mas ele não apareceu. Então deduzimos que ele simplesmente não estava em casa e fomos pegar o caminho de volta para o sítio. Mas os cães nos seguiam e grunhiam como se quisessem falar algo. Achamos muito estranho e resolvemos voltar e entrar na casa do tio Suede. E quando fizemos isso, antes mesmo de chegarmos à porta, estava um mau cheiro terrível. E quando entramos, nos deparamos com a coisa mais horripilante que já vimos. E eu jamais vou esquecer aquilo. Suede estava destroçado no chão da sala. A sua espingarda estava próximo dele, e o seu corpo havia sido parcialmente devorado por algum animal, e um tiro da espingarda havia sido disparado. Pegamos a espingarda, e quando saímos lá fora, os cães ainda grunhiam e iam em direção ao matagal, como se tivessem nos chamando para ver alguma coisa. Antônio com o facão e eu com a espingarda decidimos seguir os dois cães que se apressavam na nossa frente. E depois de andar por volta de 10 minutos, observamos que haviam outros dois cães que também eram criados pelo tio Suede, mas ambos estavam no mesmo estado do tio, totalmente dilacerados. Deduzimos que havia algum predador na mata e fomos à caça. Os outros dois cães nos levaram a uma casinha isolada que já ficava na divisa do povoado. Havia um lampião na entrada da casinha e ali no alpendre estava uma senhora que só reconhecemos quem era quando chegamos bem próximo. Era Maria Antonieta, a freira da paróquia Imaculada Conceição. Ela estava com um ferimento de bala no ombro e também ofegante. A velha estava despida e já foi falando com nós. Vocês são muito devagar. Eu segui vocês pela mata desde o sítio. Eu tive várias oportunidades de acabar com vocês, mas como estão em dupla, armados e acompanhados com dois cães, eu decidi não arriscar. Mas se tivesse um sozinho, já estava no meu bucho há muito tempo, fazendo companhia ao compadre Suede. Faça o que vieram fazer, ou vão embora. Quando ela disse aquilo, tanto eu quanto o Antônio ficamos imóveis e quase desmaiamos ali mesmo, tamanho medo. Os cães não se aproximavam dela e rosnavam de fora do cercado. Apontei a espingarda e atirei. Eu não sei onde pegou o tiro, mas eu sei que acertei a velha, pois ela deu um grito horripilante que não era coisa desse mundo. Saímos correndo dali e os cães vieram atrás de nós. E quando chegamos no sítio, falamos que o tio Suede estava morto, pois alguma onça deu cabo nele. E só depois de muito tempo que contei a verdadeira história para a mãe de vocês. A freira, ela desapareceu por um tempo da paróquia e achamos que havíamos dado um fim nela também. Mas 2 semanas depois ela reapareceu, sem nenhum ferimento e como se nada tivesse acontecido. Bem, Fael, agora sou eu, Roberto, que vou terminar a história com as minhas palavras. Naquela noite, todos nós chegamos à conclusão que o que vimos passar era o lobisomem, que coincidentemente vinha do rumo da paróquia e seguia em direção à casa da freira. Acredito no meu pai, e depois dele contar essa história, eu descobri
o real motivo que todos do povoado frequentavam a igreja, menos a nossa família. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Irene, tenho 36 anos e hoje trago alguns causos assustadores. E esse primeiro causo aconteceu comigo e com a minha prima Genilda. A minha tia Mara morava na mesma casa há anos. Ela tem 3 filhos, sendo a mais nova próximo da minha idade. O irmão mais velho dessa minha prima, ele ganhou o Nintendo 64 com alguns cartuchos. Eu morava em um sítio na época e resolvi pedir para minha mãe deixar eu dormir lá, na casa dessa minha prima, que era bem longe. Ela deixou de boas. Eu cheguei lá, a gente brincou o dia todo e depois arrumamos tudo para jogar no videogame à noite. E nessa época, ela tinha um cachorro enorme, que era uma onça de bravo, uma mistura de pitbull com alguma outra raça, e o portão dela era todo gradeado e não tinha muro. Deu uma certa hora da noite e a cachorrada começou a latir e a uivar feito loucos. E não demorou muito e o cachorro dela entrou na onda também. Aquilo foi deixando a gente com medo. Eles latiam cada vez mais alto, então resolvemos olhar pela janela para ver se tinha alguém e assim avisar o meu primo mais velho para ele tomar alguma providência. Bem, não tinha nada. O cachorro latia alucinado no portão, olhando para um lado da rua. E não demorou muito, e logo veio um cão enorme no portão. Eu acho que era um lobisomem pelo tamanho, isso porque ele era enorme, todo preto. Ele não ficava de 4, mas também não ficava em pé, andava corcunda. Era muito bizarro. O cachorro dela continuava latindo e aquele bichão se aproximando. Ele começou a recuar e parou de latir. Então ele foi perto da coisa e aí recuou para o fundo do quintal, correndo e chorando, e ficou lá. A coisa ficou parada lá e começou a encarar a janela que estávamos virada para a rua. Então a fechamos e corremos para a cama da minha tia, e aquilo foi horrível. No outro dia, o cachorro ainda estava totalmente abatido e parecia traumatizado. E nunca mais eu dormi na casa dessa tia. Esse próximo caso não ocorreu comigo, e sim com a minha tia Claudete. Bem, quando éramos crianças, eu e as minhas irmãs às vezes dormíamos na casa da tia Claudete, que era na roça e não possuía energia elétrica. Ela sempre nos contava os seus causos de aparição e nós ficávamos apavoradas só de ouvi-la contar. E eu narrarei os fatos com as palavras da minha tia para melhor entendimento. Vou contar uma história verdadeira que aconteceu comigo após sair do trabalho. Eu saía do trabalho por volta das 19h30 e levava mais ou menos 20 minutos do trabalho até atravessar uma ponte que passa sobre o Rio São Francisco. Em um dia muito frio e chuvoso, estava eu indo atravessar a ponte sobre o Velho Chico, quando olhei e vi que tinha um rapaz parado no meio da ponte.
Não era um rapaz comum. Ele usava um sobretudo preto, uma capa vermelha, um chapéu preto e fumava charuto. Olhei para os lados e para trás e vi que não tinha ninguém para atravessar junto comigo. Então, comecei a atravessar a ponte e quando olhei para frente, eu vi uma mulher, eu indo e ela vindo empurrando um carrinho com uma criança e estando ela na chuva e a sombrinha no carrinho da criança. Aí tomei coragem e agradeci a Deus, pois eu e ela nos encontraríamos justamente onde o rapaz estava parado. E passando pelo rapaz, olhei para ele, mas ele nem se mexeu. A mulher com a criança no carrinho estava com a cabeça baixa e também não me viu. Bem, outro fato estranho foi que quando eu olhei para o carrinho, eu percebi que não havia criança nenhuma ali. A mulher simplesmente empurrava um carrinho vazio com uma sombrinha pendurada nele. Então, andei bem depressa e dei uma virada para trás para ver se a mulher havia passado normalmente perto do rapaz, e foi quando eu levei um susto. O rapaz estava no mesmo lugar e a mulher havia desaparecido em fração de segundos. Achei tudo tão apavorante, pois quem conhece a ponte do Velho Chico sabe que ela é muito grande e leva no mínimo uns 10 minutos para atravessá-la a pé. Quando cheguei no ponto de ônibus, para esperar o ônibus até Januária, uma cidadezinha ao lado de Maria da Cruz, eu rezei novamente agradecendo a Deus, pois na minha opinião, ele mandou aquela mulher esquisita para que o rapaz não me enxergasse. Hoje, quando lembro, ainda sinto um arrepio e me recordo muito bem desse caos. Eu continuo atravessando a mesma ponte até hoje, e quando o dia está frio e chuvoso, eu me recordo nitidamente do que aconteceu naquele dia, mas hoje eu não tenho mais medo. Porém, o Rio São Francisco é cheio de lendas e mistérios, e muitos afirmam que ali é a morada de uma criatura chamada Caboclo d'Água. Bem, esse próximo caso aconteceu com o avô da minha tia Claudete em meados da década de 1960. Nessa época, ele morava em um sítio no Brejo do Amparo, em Minas Gerais, bem na divisa com Januária. O meu avô, sempre que podia, estava presente na roda de cartas com os amigos. E quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu só. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, em uma noite de sexta para sábado, vinha ele voltando para casa montado em seu cavalo, e já era lá pelas 1h30 da madrugada. E atravessando uma pequena ponte de pedra, logo em seguida por uma touceira de bambu, ele começou a ouvir vários cachorros latindo, mas eram muitos cachorros. E foi quando, de repente, todos os cachorros pararam de latir. Nessa hora, o cavalo empacou, e mesmo meu avô tentando na espora, o cavalo não saía do lugar. E logo à frente, na estrada, tinha uma estradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa estrada, do nada, surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Porém, não haviam bois puxando o carro. Era somente o carro de boi com o cabeçalho, uma espécie de vara que é ligada aos bois, levantando e descendo, como se tivesse algo invisível puxando. Vinha devagar, sem fazer nenhum barulho, e quando meu avô olhou em cima do carro de boi, tinha um caixão de defunto bem rústico e meio amarelado sendo transportado. E foi quando ele sentiu uma corrente de vento
e um arrepio passando pelo seu corpo. E nessa hora, o cavalo saiu em disparada, correndo tanto que passou até a entrada do sítio, quase chegando no outro bairro. E muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata, inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer, no final da tarde. E também o misterioso diabinho do barreiro, uma criatura vermelha de chifres que aparecia na estrada. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou naquele trecho da estrada, nem de noite e nem de dia. Boa noite e vão dormir logo, gente.